Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Madrugada poderosa no Senhor e abençoada. Eu senti a inspiração ou a inspiração do Senhor para, neste horário específico, trazer-lhes uma poderosa palavra. Você que vai assistir durante o dia, pela manhã, à tarde, não sei o horário, que você assista até o final, pois neste momento, exatamente às 3h08 da manhã da nossa madrugada, o Senhor me despertar agora para trazer-lhes esta palavra. Jeremias, capítulo 29 e apenas o versículo 11. Está escrito: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de fazê-los prosperar. Ora, 3 simples fundamentos que, se colocarmos em prática, se colocarmos no nosso dia a dia, teremos do Senhor, acima dos problemas, das circunstâncias, das provações, dos testes, dos vales e desertos, mas teremos do Senhor a sua bênção e a sua providência. Ora, primeiro, bem sei eu. Deus revela inicialmente no versículo 11 de Jeremias capítulo 29 a sua onisciência. A sua onisciência. Ele entra revelando a sua onisciência. Bem sei eu. Deus está dizendo aqui que diante dele nada está oculto e ele mesmo em nada é pego de surpresa como nós, seres humanos. Eu posso ser pego de surpresa por uma eventualidade tanto positiva quanto negativa. Você pode ser surpreendido por uma eventualidade também de ambos significados, tanto positivo quanto negativo. Mas o Senhor revela no texto a sua onisciência quando ele diz: eu sei. Aí você pega Provérbios capítulo 15 e o versículo 3, está escrito: os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Aí você pega também no livro do profeta Isaías, acerca dos pensamentos de Deus, quando ele revela no capítulo 55, versículo 8, que os seus pensamentos não são os nossos. Ora, quando Deus fala que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, ele está antevendo qualquer frustração que eu e você possamos enfrentar, viver ou passar. Ele está intervendo, e na sua intervenção ele está manifestando a sua onisciência para dar-lhes o devido livramento. É por isso que pessoas que se frustram
que se decepcionam, que quebram uma cara, elas não podem, de maneira alguma, ainda que queiram, em hipótese alguma, culpar a Deus ou alguém que Deus possa ter usado para sua vida. Porque o Senhor intervém na sua onisciência, os seus pensamentos reveladores para mim e para você. Por isso que ele diz: bem sei eu. Aqui está o primeiro ponto. A onisciência de Deus, a intervenção de Deus no livramento daqueles que Ele preserva, guarda, em sentido que, se forem frustrados, se passarem por uma decepção, passarão, mas não despercebido ou porque não foram avisados. Ora, Deus, em sua onisciência, Ele revela o seu querer e a sua vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito da seguinte maneira: Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui Deus revela mais uma vez a sua onisciência, porque Ele está dizendo, Ele manifesta em nós tanto o querer, teoria, quanto o realizar, prática. Então, tanto em teoria quanto em prática, Deus em sua onisciência se manifesta ao homem. Então esse não tem desculpa de não querer ser abençoado. Eu sou o único culpado de não querer ser abençoado por Deus. Eu sou o único que carrego sobre os ombros a culpa de não ser abençoado. Mas a vontade de Deus, pela palavra revelada, é de me abençoar. Porque se eu entender que tanto a teoria quanto a prática provém do Senhor e são provenientes de Deus, acabou-se para o meu inimigo, acabou-se para o meu adversário, e para quem quer que ele use também, acabou-se. Porque se eu entender que é Deus que opera em mim, tanto a teoria, o querer, quanto a prática, o realizar, eu vou entender então que tudo que eu esteja passando ou enfrentando é apenas um processo para atingir e chegar no propósito que Deus estabeleceu. O segundo ponto do texto diz: bem sei eu, é o primeiro ponto, bem sei eu os pensamentos que bem sei eu. Segundo ponto, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aqui já quebra a teoria. Porque alguém está pensando algo de mim. Porque alguém está imaginando algo de mim. Aqui já quebra a teoria. É Deus que está dizendo que é Ele que sabe o que Ele pensa sobre você. Aqui está o segundo ponto. O segundo ponto está aqui. Você entender que, independente dos pensamentos terrenos, humanos ou até espirituais, diabólico e maligno, o importante é você permanecer no que diz respeito aos pensamentos de Deus. Aí eu volto ao texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8, que está escrito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem o meu caminho os vossos caminhos, porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos, são mais alto que os vossos pensamentos. É simples, é muito simples. Deus está dizendo que assim como os céus são mais altos, Ele está revelando que aquilo que Ele pensa para mim e para você não é coisa pequena. Então você não pode se limitar ao problema. Você não pode se limitar à situação, e você não pode se limitar àquilo que está diante dos seus olhos, mas você tem que se encaixar no princípio espiritual e entender que, independente do que está corriqueiramente acontecendo ao seu redor e contra você, maior é os pensamentos de Deus ao seu respeito, maior é os pensamentos do Senhor no que diz respeito à vontade dele para a sua vida. Vivemos numa geração tão
complicada, e eu, aos 31 anos de idade, faço parte dessa geração. E tenho visto uma melancolia de fracassos internos. E o interessante é que todos que enfrentam isso, ao ver outros se destacando por não ter conseguido ou por não ter entendido os planos de Deus, deixa o diabo lhe usar. Deixa o inimigo infiltrar-se dentro da sua mente e dentro do seu pensamento. Nós lemos aqui, está escrito, Jeremias capítulo 29, versículo 11, os 3 princípios para ser abençoado por Deus. O primeiro eu já citei, não vou repetir. O segundo eu estou falando agora. Deus está dizendo que Ele sabe dos pensamentos que Ele mesmo tem. E aí o terceiro ponto, Ele revela pensamentos de paz e de nos fazer prosperar. Quando fala-se de prosperidade aqui, Ele não está falando de riqueza, de ser milionário. Não, Ele está falando principalmente da prosperidade espiritual, de você homem, você mulher, ter a sua alma cheia da graça, cheia da presença, cheia da unção, de você ter a unção do Espírito e consequentemente as outras coisas se manifestando na sua vida. Na terceira epístola de João, capítulo único, um só capítulo, e o versículo 3, João ele vai revelar para um determinado amigo da seguinte forma, ele diz assim: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Olha que coisa, João estava desejando ao seu companheiro de ministério, ao seu companheiro de obra, a prosperidade física e terrena, mas ele não desejou a prosperidade espiritual. Por quê? Porque João tinha o discernimento que a alma do seu companheiro já era próspera em Deus, ou seja, a alma do seu amigo e companheiro já era cheia de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito, confirma isso: e o Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Então João tinha o discernimento do Espírito que o seu companheiro era próspero espiritualmente, cheio da unção, cheio do conhecimento e cheio da graça, mas João desejou que ele também fosse próspero fisicamente, financeiramente. Entendeu? Esses são os pensamentos de Deus. E quando eu tenho os pensamentos de Deus, eu não desejo fracasso para o meu irmão. Quando eu tenho os pensamentos de Deus, eu não desejo derrota para o meu próximo. Quando eu tenho os pensamentos de Deus, eu não desejo fracasso para o meu irmão. Porque assim como eu desejo, se eu tenho os pensamentos de Deus e desejo o melhor para mim, eu vou desejar o dobro, múltiplo para o meu semelhante, ainda que seja o inimigo, ainda que seja o invejoso, ainda que seja o perseguidor, a minha alma vai desejar o melhor. Pega essa palavra, abraça esses 3 conselhos bíblicos de Jeremias capítulo 29 e o versículo 11, e você verá a bênção e o sinal de Deus para a sua vida. Se você crê e recebe, confirme com o seu amém e compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus abençoe.